Uma família decidiu realizar o seu sonho de comprar uma casa perfeita. Ela era linda, ficava em um bairro super tranquilo. Mas antes mesmo deles se mudarem, a família passou a receber cartas assustadoras de uma pessoa denominada o Observador. O que parecia ser um recomeço virou um pesadelo digno de filme de terror. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. No dia 5 de junho de 2014, o Derek decidiu conferir a sua caixa do correio. Ele e a sua esposa Maria tinham acabado de assinar os papéis da nova casa que ficava em Westfield, lá em Nova Jersey. A casa era muito linda e também espaçosa e ficava no número 657 na famosa Boulevard. Eles estavam fazendo uma pequena reforma para conseguirem se mudar e o bairro ele era super tranquilo, era cheio de árvores e também de casas muito antigas. Enquanto ele verificava as correspondências, ele percebeu que tinha um envelope branco muito diferente ali. E do lado de fora, com uma letra bem grosseira, estava escrito: ao novo proprietário. Quando ele abriu o envelope, ele encontrou uma carta digitada e aquilo era tudo menos comum. A mensagem dizia: querido novo vizinho da 657 Boulevard, permita-me dar-lhe as boas-vindas ao bairro. Como você veio parar aqui? Foi a 657 Boulevard que chamou por você com a sua força interior? A minha família observa a casa há décadas. Agora que ela se aproxima dos seus 100 anos, foi passada a minha missão de vigiá-la. Meu avô cuidou dela nos anos 1920, o meu pai nos anos 60, e agora é a minha vez. Você sabe o que há dentro das paredes da 657 Boulevard? Por que está aqui? Eu vou descobrir. Vejo que encheu a 657 Boulevard de empreiteiros. Quer destruí-la como ela não deveria ser? E se não bastasse tudo aquilo que já estava escrito na carta, ela ficou ainda mais sombria quando o Derek leu. Você tem filhos, eu os vi. Até agora contei 3. Você precisa me dar o sangue jovem que pedi? Melhor para mim. A sua antiga casa era pequena demais ou foi a ganância que trouxe os seus filhos até mim? Assim que souber o nome deles, vou chamá-los e atraí-los para mim. Não havia nome, endereço, remetente e a carta terminava com um grande aviso. Quem sou eu? Centenas de carros passam pela 657 Boulevard todos os dias. Talvez eu esteja em um deles. Olhe para cada janela que você consegue ver. Talvez eu esteja ali. Talvez eu esteja te observando agora. Assinado, o Observador. Aquela carta, ela era um alerta. E assim que ele terminou de ler tudo que estava escrito, ele apagou todas as luzes da residência e ligou para a polícia imediatamente. Um agente foi até o local e quando ele terminou de ler a carta, ele também ficou assustado. E foi por esse motivo que ele deu uma recomendação, para que o Derek retirasse todos os objetos pesados que ficavam do lado de fora da casa, visto que essa pessoa que mandou, ela poderia muito bem pegar esses objetos e causar algum dano. E naquele momento, o impacto psicológico ele já estava feito. Quando Derek voltou para sua antiga casa, ele conversou com a Maria, sua esposa, e eles estavam tentando entender o que aquilo significava, porque saía completamente do comum. Foi então que eles decidiram entrar em contato com os antigos moradores para saber se eles já tinham recebido alguma coisa parecida. E foi aí que veio a confirmação. Os antigos moradores John e Andrea, eles confirmaram que receberam apenas uma única carta antes deles se mudarem. E ela também falava sobre esse tal observador. Mas como foi uma única vez e depois disso nunca mais aconteceu, isso acabou caindo no esquecimento. Naquela mesma semana, a família, juntamente com os antigos moradores, procuraram a delegacia. Eles conversaram com um detetive chamado Leonardo Lugo, que orientou que eles não contassem o que estava acontecendo, até porque agora todo mundo se tornava um suspeito do caso. O casal seguiu a recomendação, eles não comentaram nada para ninguém e 2 semanas depois a Maria decidiu ir até a casa para acompanhar as reformas. E quando ela abriu a caixa dos correios, lá estava mais um envelope. Bem-vindos de volta à sua nova casa na 657 Boulevard. A caçamba foi uma boa ideia. Já encontraram o que está escondido nas paredes? Com o tempo, vocês vão encontrar. Dessa vez, o remetente, ele mencionou o sobrenome do casal, mas o que mais assustou foi que ele sabia detalhes sobre os filhos deles.
Ele descrevia cada filho com muitos detalhes. Ele disse a idade de cada um deles e também o apelido que somente a família sabia. E ele ainda escreveu: "Fico feliz em saber os nomes agora e o nome do sangue jovem que trouxeram até mim." Mas a carta não parava por aí e ela trazia uma grande ameaça. A 657 Boulevard está ansiosa pela chegada de vocês. Faz muitos anos desde que o sangue jovem percorreu seus corredores. Já descobriram todos os segredos que ela guarda? As crianças vão brincar no porão ou têm medo de ficar lá sozinhas? Eu ficaria. O porão é longe do restante da casa. Se estivesse no andar de cima, vocês nunca escutariam os gritos deles. Assim que se mudarem, vou saber quem está em qual cômodo. Isso vai me ajudar a planejar melhor. Cada janela, cada porta da 657 Boulevard me permite observar vocês. Seguir cada movimento. A Boulevard é minha missão, a minha vida, minha obsessão. E agora vocês também são. Tenham um ótimo dia de mudança. Você sabe que eu estarei vendo tudo. A partir dessa segunda carta, a família ficou com muito medo. O Derek e a Maria, eles decidiram que os filhos não ficariam mais naquela casa e agora eles estavam de frente a um grande dilema. Seria melhor se mudar dali ou não. Algumas semanas se passaram e agora uma terceira carta chegou, só que dessa vez com um tom de frustração. Para onde vocês foram? A 657 Boulevard está sentindo a sua falta. Mesmo com o término das obras e também com a instalação de um sistema de segurança, a família não se sentia mais à vontade para ficar naquela casa. E o que era um grande sonho no começo acabou se transformando em um grande pavor. A família estava assustada e desesperada. E foi nesse momento que o Derek colocou um anúncio em um site destinado a ex-militares. A proposta era bem simples. Ele queria apenas que esses ex-militares fossem até o seu quintal para fazer atividades físicas. E a intenção disso era muito óbvia, que a pessoa que estava escrevendo aquelas cartas vissem aqueles militares, talvez ela parasse com aquilo. Mas mesmo ele tentando isso, a grande realidade é que ele não queria. A única coisa que ele e a família desejavam era ficar naquela casa que eles tinham comprado em paz. O tempo foi passando, as cartas continuavam chegando e a grande realidade é que isso começou a afetar o casal. Eles brigavam muito e agora eles passaram a tomar remédios para conseguir dormir. A Maria precisou realizar tratamento psicológico porque a situação era tão assustadora que ela desenvolveu estresse pós-traumático. E a recomendação do terapeuta era muito direta. Ele falou que o casal precisava vender aquela casa. Sem a ajuda das autoridades, e enquanto eles tentavam vender aquela casa, o Derek começou a sua investigação própria. Ele instalou várias câmeras de segurança ao redor de toda a casa. Ele ficava noites sem dormir, vigiando pela janela na esperança de conseguir ver quem era esse observador. Ele contratou um detetive particular, mas ele não conseguiu encontrar nenhuma pista. E foi então que o Derek foi muito mais além. Ele contratou o Robert Lenehan, que era um ex-agente do FBI, especializado em análise de risco. Ele examinou todas as cartas, ele analisou com muita atenção e ele conseguiu chegar a alguns padrões. Para ele, o autor daquelas cartas era uma pessoa mais velha, visto que ele sempre começava com uma saudação falando do clima. E também o espaçamento das frases era duplo, e isso era muito comum antigamente. Apesar do conteúdo ameaçador, uma coisa chamava muito a atenção do Robert. Ele nunca falava palavrões e ele também não agia de forma impulsiva, o que indicava ser uma pessoa muito fria e também calculista. Mas o ressentimento dele era nítido. O autor demonstrava raiva por pessoas ricas e ele também criticava reformas que eram feitas na casa, dizendo que eles estavam destruindo a história. Com essas informações, a polícia começou a investigar os antigos moradores e também os seus descendentes, mas nenhuma pista era encontrada e o caso não avançava. 6 meses depois da primeira carta, a família tentou vender a residência, só que a esse ponto o boato ele meio que já estava
estava se espalhando. Aquela casa sempre estava vazia, então com toda certeza algum problema ela tinha. Eles não conseguiam vender a casa, até porque eles estavam pedindo um preço muito mais elevado por conta de todas as melhorias que eles fizeram. E além disso, eles também se sentiam muito enganados pelos antigos moradores, porque eles não avisaram sobre essas cartas e que existia esse tal observador. E foi exatamente por isso que um ano depois da compra da casa, eles decidiram processar o John e a Andrea, mas eles diziam que eles não recebiam aquelas cartas, que foi uma única vez antes de se mudarem e que depois disso nunca mais aconteceu. Então, por esse motivo, o juiz ele rejeitou a ação. Só que o Derek e a Maria, eles não imaginavam o que estava prestes a acontecer. Um jornalista local, ele teve acesso à denúncia que foi feita à polícia e ele acabou publicando toda a história. Em pouco tempo, o caso se espalhou na mídia inteira. Agora, os repórteres, eles cercavam a família, eles colocavam cadeiras para ficar observando a residência. Mais de 300 solicitações da imprensa foram feitas para o casal, só que um consultor de crise pediu para que eles não comentassem nada, visto que isso poderia afetar a vida dos filhos deles. Enquanto as pessoas ficavam fazendo inúmeras teorias sobre o que poderia estar acontecendo, existia uma grande preocupação na cabeça do Derek. Se aquela pessoa era só uma pessoa comum escrevendo cartas, ou então se ela teria coragem o suficiente para fazer alguma coisa. Ele entendeu que ele precisava vender urgentemente aquela casa, e foi isso que ele fez. Assim que a exposição diminuiu um pouco, em março de 2016, ele colocou a casa à venda. Muitas pessoas foram visitar, várias delas tinham interesse na compra, mas quando elas ficavam sabendo das cartas, elas desistiam automaticamente. Sem muita saída, eles decidiram que demoliriam a casa para construir duas novas naquele terreno. Só que tinha um problema, eles precisavam de autorização do governo. A proposta foi enviada e por esse motivo, muitos moradores começaram a dizer que os dois estavam fazendo uma grande fraude e que eles não se passavam de golpistas. Em janeiro de 2017, houve uma audiência pública de 3 horas e os vizinhos eles não concordaram com a demolição, visto que eles disseram que aquilo deixaria o bairro desvalorizado por conta das garagens serem na parte da frente. Não houve um acordo, os vizinhos não aceitaram a proposta de jeito nenhum, então ela foi recusada. Então a família voltava para o mesmo problema. Eles precisavam vender aquela casa, mas eles não conseguiam. Meses depois dessa audiência, uma nova oportunidade surgiu. Um casal queria se mudar para casa para ficar com seus 2 filhos adultos e também com cachorros, mas eles não queriam comprar, eles queriam apenas alugar. Eles aceitaram aquela proposta, a família se mudou e 2 semanas depois disso, eles receberam uma nova carta. Depois de 2 anos e meio de silêncio, o observador estava de volta. Dessa vez, a carta era bem mais agressiva e dizia: ventos violentos e frio amargo para o vil e desprezível Derek e a sua esposa bruxa Maria. Você se pergunta quem é o observador? Vire-se, idiota! Passei pelos caminhões de notícia quando tomaram conta do meu bairro e zombaram de mim. Telescópios e binóculos são invenções maravilhosas. A 657 Boulevard sobreviveu ao seu ataque. Permaneceu forte, com seu exército de apoiadores barricando os portões. A carta também mencionava a nova família e sugeria uma vingança. Talvez um acidente de carro, talvez um incêndio, talvez algo tão simples quanto uma doença leve que nunca vai embora, mas que faz você se sentir doente, dia após dia após dia. Os novos inquilinos avisaram a família e assim que eles pegaram aquela carta, eles perceberam que tinha algo novo. Pela primeira vez, eles tinham material suficiente para reabrir as investigações e eles chegaram à conclusão que a pessoa que escrevia aquilo, ela morava muito próximo daquela casa. E mesmo com todas as investigações, a polícia não conseguia chegar em um nome. Em julho de 2019, finalmente a família conseguiu vender aquela casa. Eles venderam por um valor bem abaixo do que tinham adquirido. Os novos moradores
moradores, eles sempre optaram pelo silêncio e eles nunca comentaram nada publicamente. Mas o mistério continuava. Quem é o observador? Algumas pessoas se tornaram suspeitas desse caso. Assim que o Derek recebeu a primeira carta, ele conversou com um vizinho chamado John Smith e ele acreditava que quem estaria fazendo aquilo era a família Langford. Eles moravam do lado da residência e a matriarca da família, chamada Peggy, morava naquela casa com seus 2 filhos adultos. Mas um deles, o Michael, era o que mais chamava a atenção. Ele não trabalhava, ele tinha algumas questões psicológicas e todo mundo dizia que ele tinha um comportamento muito estranho. Era comum ver ele andando no quintal dos vizinhos. Muitas pessoas acreditavam que ele era inofensivo, enquanto outras achavam que ele era assustador. A polícia chegou a conversar com o Michael, ele negou tudo e, como eles não tinham nenhuma prova concreta, ele foi liberado. Cartas continuavam chegando, o Michael foi chamado novamente para depor e a sua irmã, chamada Abby, disse que a polícia estava perseguindo a família. Em uma das cartas, os policiais conseguiram material genético e chegou uma pista totalmente inesperada. O material genético do envelope era feminino. Então, eles acreditavam que não era mais o Michael, mas sim que a Abby estava envolvida. Ela foi testada e o resultado foi negativo. Então, com isso, a família Langford foi descartada completamente do caso. Durante as investigações, outro suspeito apareceu. Um carro ficou estacionado por dias na frente da casa da família. A polícia decidiu investigar e descobriram que o veículo pertencia ao namorado de uma mulher que morava nas redondezas. E aí veio o detalhe mais estranho. Esse homem gostava de jogar jogos online e o seu nome virtual era o Observador. A polícia levou o caso a sério, ele foi interrogado e teve o computador e celular vasculhados, mas no final nada foi encontrado. Não havia nenhuma ligação direta com as cartas e ele acabou sendo descartado como suspeito. Um casal de idosos que morava atrás da residência, eles também foram considerados suspeitos, principalmente o homem, porque um dia ele foi visto sentado em uma cadeira observando a casa por horas. Inclusive, um dos filhos deles havia se casado com alguém que cresceu na casa 657. E o observador, ele não parecia ser uma pessoa estranha, ele era alguém que de fato conhecia aquela casa. Mas mais uma vez, eles foram retirados do caso porque não se tinham provas concretas. E os últimos suspeitos do caso são o Derek e a Maria. Isso porque muitas pessoas acreditam que eles fizeram tudo aquilo. Muita gente não conseguia entender o fato deles dizerem que queriam se mudar, mas continuar fazendo reformas e também vários financiamentos para deixar a casa muito mais bonita. Inclusive, depois da rejeição do processo de demolição, os vizinhos começaram a receber cartas ameaçadoras que vinham assinadas como sendo amigos da família. E depois de uma investigação, a polícia descobriu que quem enviou aquelas cartas foi o próprio Derek. Ele, inclusive, assumiu a culpa e disse que ele só tinha feito isso em um momento de desespero. Mas que todas as outras cartas que chegaram para eles, ele não tinha nada a ver com aquilo. O que fica muito claro nesse caso é que esse tal observador, ele conhecia a casa de uma maneira muito profunda e de fato indicava que a pessoa que estava mandando, ela morava muito próximo dali. Mas até hoje ninguém conseguiu descobrir quem fazia isso e depois disso ninguém nunca mais relatou o recebimento dessas cartas. Será que o observador só parou por conta daquele teste de DNA e ele ficou com medo de ser pego? Esse caso continua sendo um grande mistério. Inclusive, existe uma minissérie na Netflix chamada The Watcher que foi inspirada neste caso. Esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e já me ajuda com uma grande força deixando um like nesse vídeo pra mim se você gostou e também se inscrevendo no meu canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo!